pessoal, não se esqueçam, essas deduções, na verdade, ela é uma solução, na verdade, de uma questão, né? Porque tu imagina, um vestibular mais apimentadão, ele poderia pedir a força de interação entre os fios e não fornecer quase fórmula nenhuma. Fornecer intensidade de corrente elétrica, campo magnético, a fórmula da força eletromagnética, mas já não trazer a fórmula do Bill, por obrigar o cara a deduzir. Tu imagina o cara ter que deduzir a fórmula do Bill na prova, juntar com essa outra fórmula para só depois resolver o problema. O aluno que já treinou muito essa questão, se ele por acaso decora essa fórmula, ou decorou a do Bill e decorou a outra, ele consegue juntar as duas fórmulas e ir para a solução final rápido. Não pensem que a gente quer que vocês saibam deduzir. A gente deduz para aumentar a chance de vocês conseguirem aplicar um raciocínio similar, com uma questão numérica, inclusive, né? Que foi tudo literal. Fica tranquilo que para ti vai ser um pouco mais fácil os exercícios. Olha só, duas deduçõezinhas faltando. Primeiro, carga elétrica em equilíbrio imersa em campos elétrico e magnético. Deixa eu ver primeiro se tu consegue me ajudar aqui num detalhe, ó. Imaginem vocês que eu tenho um campo magnético penetrando no plano do quadro. Isso poderia ser gerado pelo polo norte aqui na frente do quadro, né? E um polo sul lá atrás do quadro, as linhas de campo indo do norte para o sul. Se eu pego uma partícula e jogo ela da esquerda para a direita, e essa partícula for positiva, para onde que a força eletromagnética atuaria? Parabéns, garotos. Para cima. Concordam, pessoal? Não tenham vergonha, ó o dedão, ó o campo magnético do quadro, ó o dedo do meio. Fiquei feliz de ver alguns colegas, certo? Me elogiando lá de fundo. Certo? Não, é real, eu vi o dedinho da galera apontando para cima. Acredito que pelo menos está fazendo exercício. Parabéns, amigo. Não, ó. Então, galerinha, eu sei que a força eletromagnética aponta para cima. Para que exista um equilíbrio, o que é equilíbrio na física? Força resultante zero. Já que a força eletromagnética aponta para cima, para que a força elétrica apontasse para baixo, equilibrando a força magnética, para onde que deveria apontar o campo elétrico? Ou seja, qual placa deveria ser positiva e qual placa deveria ser negativa? O campo elétrico tem que apontar para baixo, né? Já que a força elétrica na partícula positiva vai ser para baixo, força elétrica. Então a placa de cima tem que ser positivamente carregada, a placa de baixo tem que ser negativamente carregada. Professor, quem foi o doente que criou essa ideia de que um campo elétrico e um campo magnético estariam cruzados para equilibrar uma partícula carregada? Os doentes que criaram uma televisão. Isto é uma televisão, na verdade. O princípio de funcionamento da televisão é isso. Campo elétrico e campo magnético, que equilibrando esses campos elétricos e magnéticos eu posso fazer a partícula se deslocar mais para cima, mais para baixo. Essa partícula, na verdade, são os elétrons que vão atingir a tela da TV no pixel exato, no momento exato, para criar aquela mágica. Bom, então peraí. Se eu estou dizendo que a partícula está em equilíbrio, força resultante é zero. Portanto, eu estou dizendo que a força eletromagnética está se igualando à força elétrica. Força eletromagnética nasceu em nossas vidas agora há pouco. 90 graus, porque a velocidade é perpendicular ao campo magnético. E força elétrica, a gente pode usar a definição de campo elétrico. Força por unidade de carga. Está dividindo, passa multiplicando. Campo vezes carga. Campo vezes carga. O que impressiona é que o módulo da carga da partícula não importa para
definir o equilíbrio. O que importa, na verdade, é que a velocidade dessa partícula tem que ser igual à razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético. É assim que nós vamos obter o equilíbrio. A velocidade da partícula é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Foi por aí que a gente descobriu matematicamente a velocidade da luz. Foi por essa ideia aí. Parabéns, vai acontecer, vai acontecer. Última dedução então, última parte. Jamais perdoarei quem está abandonando a aula. Muito obrigado. Ó, negócio é o seguinte. Só está faltando um detalhe legal aí para a gente finalizar a primeira parte de eletrodinâmica. Eletrodinâmica não, de eletromagnetismo, que vai envolver um pouquinho de eletrostática. Dá uma olhada, olha só. Imaginem vocês que eu pegue uma placa metálica, portanto condutora, e desloque ela imersa em campo magnético. Como o campo magnético anterior estava penetrando no plano do quadro, vou fazer o contrário, só para variar. Imaginem um campo magnético emergindo do plano do quadro. Portanto, polo norte atrás do quadro, polo sul atrás de vocês. Eu vou pegar uma plaquinha metálica condutora. Essa plaquinha metálica ela tem um certo comprimento L. E eu vou fazer ela se deslocar dentro do campo magnético com uma certa velocidade. Quando essa plaquinha estiver embebida em campo magnético, o que nós vamos perceber? Já que ela é um metal, ela tem partículas livres para fluir ali dentro. Vamos pensar numa partícula positiva que esteja constituindo esse metal. A velocidade dela é para lá, junto com a plaquinha. O campo magnético é apontando para vocês. Então as partículas positivas vão ser empurradas para baixo. Na verdade, nós sabemos que os elétrons fluirão para cima, né? Porque é eles que têm mobilidade nos sólidos. Logo que a experiência se iniciou, nós perceberíamos que tem um acúmulo de cargas elétricas negativas na parte superior da placa e tem um acúmulo de cargas elétricas positivas na parte inferior da placa. Vai chegar uma hora, então, que vai se estabelecer um campo elétrico no sentido do mais para o menos, né? E esse campo elétrico vai acabar neutralizando as partículas que querem ir para cima. Quando este equilíbrio existir, mais uma vez eu vou poder afirmar que a força eletromagnética está se equilibrando com a força elétrica. Força eletromagnética, nós já vimos como é que se calcula isso. B vezes Q vezes V, seno de 90. Força elétrica, nós já tínhamos usado, campo vezes carga. A carga nós vamos eliminar. E nós sabemos que para campo elétrico uniforme, existe aquela relação entre diferença de potencial, campo elétrico e distância. Na verdade, eu vou chamar essa diferença de potencial de força eletromotriz induzida e vou chamar essa distância entre o polo negativo e o polo positivo de L, que é o comprimento da placa. Força eletromotriz induzida dividido pelo tamanho da placa é igual ao campo elétrico, só para campo uniforme. Substituindo, chegou na última formulazinha do dia. Está dividindo, passou multiplicando. Força eletromotriz induzida. Para calcular quantos volts aparece aqui entre a parte superior e a parte inferior da placa, basta conhecer o campo magnético, a velocidade da plaquinha e o tamanho da plaquinha. Quanto maior o campo magnético, quanto maior a velocidade, quanto maior a plaquinha, mais volts nós mediremos entre o polo positivo e o polo negativo. Meu Deus, está mais do que bom. Façam exercícios, me perturbem com dúvidas. Semana que vem a primeira aula tem que ser só tirar dúvida. Só quero ver questão satânica de eletromagnetismo. Eu tô brincando, pode ser as básicas também, não tem problema. Certo? Ah, não, né? Valeu, meu obrigado. Tô saindo bem animado agora. Tá, 2 semanas para estudar e não me aparece com dúvida para ver. A gente vem só pra tua aula.
Valeu, galera. Um abraço a todos. Bom feriado. Não usem drogas e preservativos. Até a próxima.